Olá meus amigos, estou fazendo um vídeo para falar acerca do último vídeo, para fazer algumas reflexões sobre o último vídeo. Então o último vídeo foi o que? Foi o que a gente chamou lá na tropa de corrente da discórdia. Então eu vou explicar o que foi isso, explicar um pouquinho o que é a tropa também, tá? E assim, se você não gostou, tá irritado demais com o último vídeo, não precisa nem assistir esse. É uma reflexão, uma tentativa de tentar entender como é que foi esse pequeno fenômeno gerado aí por essa corrente que foi feita, que boa parte do pessoal da tropa participou. Então, se você está irritado demais, não precisa nem continuar, tá? Foi um vídeo que teve uma repercussão aí interessante, porque foi uma repercussão que foi marcada por muita polêmica, por comentários diversos. Bom, primeiramente, então, eu quero pedir as minhas sinceras desculpas para as pessoas que se sentiram ofendidas, que ficaram chateadas, porque esperavam do pessoal da tropa da Lanterna Verde um comportamento mais sério ou coisa similar. Primeiro, pedir minhas desculpas porque a intenção não era que as pessoas ficassem se sentindo ofendidas, chateadas, não era nada disso. Qual era a intenção? A intenção era divulgar a tropa da Lanterna Verde. Era de alguma forma mostrar para o público que existe esse grupo, Tropa Lanterna Verde, eu nem sei, eu sou relativamente novo nesse grupo, eu fui convidado para esse grupo há pouco tempo. Esse grupo já existe há um certo tempo, existe parece que desde junho de 2011, parece que é bem antigo. E aí vão ter outros vlogueiros, aí no caso o Yuri, o Bernardo, que são os mais antigos e que deram o nome Tropa Lanterna Verde, porque tinham pessoas que diziam que eles eram da Lanterna Verde, que confundiam eles com Lanterna Verde. Eu nem lembro direito como é que surgiu esse nome Lanterna Verde, tá? Porém, eu faço parte atualmente desse grupo, é um grupo de vlogueiros e blogueiros, tem mais de 30 pessoas, e esse grupo ele é composto por algumas figuras, alguns vlogueiros que vocês devem conhecer, né? São os mais notórios aí, vão lá, o Pirula, todos que fizeram, uma parte, vários ali fizeram parte daquela corrente, mas ali eram boa parte do grupo, mas não eram todos, foram cerca de 16 ou 20 que eu me lembro. Mas nós temos o Pirula, o Tomichio faz parte da Tropa Lanterna Verde, Clarion, Yuri Greco, e aí vamos descendo, temos vários, vamos descendo que eu digo em termos de número de espectadores, tá? Nós temos depois o Dirceu, temos o Pedro Alcântara, todos que estavam fazendo parte ali, e mais uns outros que nem participaram, tá? Então o objetivo era simplesmente divulgar a tropa, que as pessoas conhecessem a tropa quase como um todo, entendessem mais ou menos quem faz parte da tropa e o que é a tropa. A tropa é um grupo, de certo modo, mais heterogêneo do que as pessoas imaginam. Então na tropa nós temos o quê? Nós temos teístas, ateístas, agnósticos. Na tropa nós temos pessoas que têm vão um pouco mais em termos de orientação política, um pouco mais para a direita, outros mais para a esquerda, alguns no centro. Só não temos na tropa, essa é a minha impressão, só não existe na tropa conservadores, essa é a minha impressão. Então são todos, assim, em termos políticos, são liberais. A ideia foi de um dos colegas da tropa que, para tentar, além de divulgar outros canais que as pessoas não conhecem, outros vlogs e blogs, tal. Vlogs não, porque não estava ali, né? Mas divulgar outros canais, outros vlogs que as pessoas não conhecem muito. Então seria interessante aí para conseguir fazer uma divulgação. Se fizesse uma coisa muito clara, ia ficar muito sem graça. A tropa é assim, assim, assado. Acharam que talvez ficasse mais sem graça e houve essa ideia de um dos colegas para fazer uma coisa um pouco mais lúdica. E foram muitos aí, a maior parte do pessoal da tropa participou e aceitaram, acharam que era interessante e ficaram, vamos ver no que vai dar. Será? Uns até se perguntavam antes, será que algumas pessoas vão se irritar com isso, vão se chatear? Haviam essas questões, mas havia a ideia também de que esse seria um teste, até para mais ou menos ver como é que as pessoas também se sentiriam em relação a isso. E a maior parte das pessoas teve comentários favoráveis, a maior parte das pessoas levou na brincadeira, se descontraiu. A vida não é só o tempo todo levar as coisas de uma maneira extremamente séria, e eu acho que isso é para boa parte dos tropeiros ali, a gente chama de tropeiro, e o pessoal é descontraído, a convivência é descontraída, a convivência virtual, porque são pessoas do Brasil todo, pessoas até que estão fora do Brasil. O Yuri está no Canadá, o Tomichio também está no Canadá.
E mesmo assim teve alguns efeitos que fizeram que a gente debatesse bastante. Tem um grupo bem fechado, ninguém tem acesso ao grupo tido como... a classificação lá no Facebook é de grupo secreto, não adianta procurar porque não acha. E lá estão mais ou menos 30 pessoas da tropa, e nós fomos tentando entender alguns efeitos dessa corrente, desses vídeos, nos espectadores, se eles positivaram, não positivaram, se deram like, dislike. E um fato bem interessante foi qual? O número de dislikes, o número de negativações, de pessoas que clicaram lá e não gostei, foi muito acima do que costuma ser. Então, ficou mais ou menos para todos os tropeiros com quais eu pude conversar, como é mais ou menos meio a meio. Assim, as pessoas, metade gostaram, metade não gostaram, nessa clicada. Nos comentários, de modo geral, as pessoas se expressaram dizendo que foi interessante ou fazendo algum comentário positivo. Agora há pouco, inclusive, no nosso hangout privado, com alguns colegas, Pirula colocou a seguinte hipótese, de que era diferente o que a gente tinha em termos de comentário e o que a gente tinha de fato em termos de público. Como assim? Porque houve um aumento, para a maioria de nós, um aumento muito grande das inscrições. Eu creio que até para os canais menos conhecidos. Então, o objetivo de fazer os canais menos conhecidos se tornarem mais conhecidos ocorreu. Então, houve um aumento de inscrições. Boa parte de nós tivemos muitas inscrições. Porém, nós tivemos assim esses comentários, essas negativações foram excessivas. Então, assim, como é que ocorre isso? Como é que os vídeos recebem tantas negativações e, ao mesmo tempo, tantas inscrições? Uma das hipóteses que eu tenho para isso é de que aquelas pessoas que já estavam inscritas nos canais há um bom tempo e que esperavam um comportamento um pouco mais monolítico do canal, que esperavam que o vlogueiro sempre colocasse vídeos sérios, com assuntos muito sérios, essas pessoas se sentiram trolladas e negativaram. Essa é a primeira hipótese, essas pessoas que já conheciam, já eram ali inscritas no canal, tá? Porém, os novos estão chegando, conhecendo e acabam se inscrevendo. Ah, não conhecia tal, eu acho que essa é uma hipótese, acabam se inscrevendo. A segunda hipótese, algumas pessoas deram dislike também trollando, simples para dar um revide. Ah, vocês trollaram a gente também dá o dislike. E assim até de uma forma bem humorada, dando dislike, mas na brincadeira também. Brincaram com a gente também vai brincar. Outras pessoas podem ter dado dislike por acharem simplesmente sem graça, uma brincadeira boba. Eu acho, inclusive, que eu, como espectador, talvez não desse nem like, nem dislike. Eu iria optar aí por uma certa abstenção. E acho que talvez eu iria até achar meio bobinha a brincadeira, mas nada relevante, nada que me viesse a me irritar ou achar que fosse uma traição ou coisa similar. Eu, como espectador, eu acho que eu iria me sentir assim. Mas eu não sei, eu não sou espectador, eu não estava nessa condição de espectador, não sei, né? Mas a minha hipótese é de que eu me sentiria assim, porque a internet para mim não é um ambiente onde eu me exceda muito. Eu acho que essa coisa de se exceder está muito mais relacionada ao anonimato. Eu acho que as pessoas que costumam mais se exceder, as que mais, de modo geral, estou dizendo que é sempre, que as que mais estão sendo protegidas por um avatar ou por um fake. É muito mais fácil você se exceder quando você não é uma pessoa de carne e osso, quando você não está numa situação real. E fica mais fácil, eu acho, de se exceder ou de manifestar agressividade, porque você está protegido por um fake, por um avatar. E segundo o Lucas, do canal Li Finalmente, aliás, essa ideia foi do Lucas, tá? Eu espero que ele não se chateie de eu falar que essa ideia foi dele, eu acho que ele vai achar até interessante. Mas o Lucas colocou o quê? O Lucas colocou que pode ter ocorrido um outro efeito também. Pessoas que já deram o dislike num determinado momento e depois até acharam interessante a brincadeira, até voltaram atrás. Eu até daria um nome para esse efeito, efeito Funny Games. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, a tradução em português é Violência Gratuita. Assistam, porque o filme é uma trollagem. Mas o filme é genial. Tá? Não estou falando que o que a gente fez, o que a tropa fez foi genial ou não. Mas algumas pessoas disseram, acharam genial. Algumas pessoas gostaram. Então pode ter ocorrido isso. No primeiro momento, me sacanearam, tal, não gostei, tal, perdi meu tempo e vai lá e dá um não gostei, um dislike. E depois, não, mas peraí, mas ficou interessante e tal. Depois pode até ter voltado atrás. Isso pode ter ocorrido também. Quando eu assisti Funny Games, eu me senti assim.
Eu me senti, fiquei revoltado quando o filme terminou, e depois é um filme do Michael Haneke, que é um grande nome, tá, hoje do cinema mundial, e ele ganhou Oscar, melhor filme estrangeiro. Então, assim, e no final eu vi que tinha um valor muito grande. Aliás, é o filme do Michael Haneke que eu mais gosto. Funny Games, assistam, boa dica, uma trollada. E é até engraçado falando, assistam uma trollada, mas quem já vai preparado para ser uma trollada vai se sentir muito menos trollado, e aí você tira o impacto. Uma outra hipótese para o excesso de negativações, eu acho que também é a seguinte. Imagina, você abre o vídeo daquele canal no qual você está inscrito, e o sujeito está pedindo para você ver um outro vídeo do qual ele já está sinalizando que mais ou menos assim, ó, é ruim, ocorreu algo ruim lá. E algumas pessoas podem ter automaticamente já se transportado para o canal seguinte, para outra aba, e lá clicado em não gostei. Assim, com um comportamento um pouco mais impulsivo e teleguiado aí pela instrução que foi dada no primeiro canal. Então o primeiro canal diz, ó, vai lá que lá tem uma porcaria. Você já vai lá impulsivamente, clica em não gostei para colaborar com o canal no qual ele estava inscrito. Isso eu acho que é possível também. Outra coisa que nós observamos é que havia algumas pessoas que foram em vários canais e reproduziram a mesma mensagem, de certo modo. Parece que teve uns que reproduziram a mesma mensagem. E mensagem assim, de hater mesmo. Mensagem de quem, ó, não gostei, achei horrível, faltou com respeito e tal, eu tô tirando a inscrição do canal. Teve isso, mas assim, isso foi mais ou menos poucos, mais ou menos as mesmas pessoas. E tomar dislike não é fácil para o vlogueiro. O vlogueiro é uma pessoa de carne e osso. Quem está dando dislike não. Muitas vezes não. O dislike é anônimo, né? Então essa coisa de que comentários em YouTube podem sim fazer com que o vlogueiro ou quem está se colocando ali se sinta, ele tá se expondo, e ele é uma pessoa geralmente de carne e osso, com nome próprio e tudo, e tá lidando com isso não é fácil. E muitos vlogueiros fazem o quê? Muitos vlogueiros, para lidar com a agressividade de comentários de YouTube, que às vezes é muito grande, às vezes bloqueiam o usuário, removem comentários, aí o usuário vem, não está sendo democrático e tal, está removendo minha liberdade de expressão, e não é bem assim, né? Não é bem assim porque é uma conta particular. A conta, o canal não é um espaço para qualquer um, é um canal daquela pessoa que tem uma conta particular, e aquela pessoa é de carne e osso. E nessa conta particular, no canal, os comentários, o vlogueiro tem ali nas configurações os mecanismos para, não quero comentários, posso remover esse ou aquele comentário, posso bloquear. Por quê? Porque, de certo modo, aquilo ali não é um espaço para qualquer um, de qualquer jeito, fazer o que quiser. Não é ali onde vai se efetivar qualquer coisa que você possa chamar de democracia, não é ali. Ali é o espaço do sujeito, é o quintal dele. E no quintal do vlogueiro, na tua conta de Facebook, por exemplo, você não adiciona qualquer um, né? Você não deixa fazer o comentário que for, mesma coisa, é como se fosse uma conta de Facebook, só que ela é pública, ela tem um acesso mais público, onde algumas pessoas vão participar ou não. E faltando muito com a polidez, a tendência é que seja bloqueado. Muitos blogueiros vão bloquear sim, porque assim, ninguém quer no seu próprio quintal ser o tempo todo desrespeitado, agredido, hostilizado. É uma conta particular. É um espaço de exposição pública, mas o vlogueiro vai controlar isso. Ele vai controlar. Se o vídeo não agradar, ele pode tirar. Ele pode fazer um monte de coisa ali. Ele não tem nada a ver com deixar de ser ou não democrático. Não tem muito a ver com isso, porque democracia está num plano maior. E outra coisa, assim, quem está inscrito no canal, quem está vindo ali para comentar, votou no cara, então, votou no vlogueiro. O vlogueiro é teu candidato, ele tem algum compromisso com você? Foi o candidato que você elegeu para algum cargo público, por acaso? Não é nada disso. Quem colocou essa questão lá, votou em mim por acaso, foi o Diogo. Eu achei bem interessante. E o Diogo também é da tropa. Então, os nomes que eu estou citando daqui são do pessoal da tropa, tá? De modo geral. Se não for da tropa, eu vou até falar. Outras pessoas ficaram revoltadas. Bela maneira apelativa de vocês se divulgarem. Eu, particularmente, acho que não foi apelativo. Eu acho que foi uma forma lúdica, descontraída, até um pouco, às vezes, instigante, envolvente, e para alguns foi bobinha, né? Para outros foi uma grande ofensa. Claro, peço novamente desculpa por essas pessoas, não foi essa a intenção, mas eu, particularmente, acho que não é nada disso. Se não gostou, desliga.
Não é obrigado a assistir até o final. Ah, perdi meu tempo. Desliga, não tem sentido você ficar assistindo até o final e ainda culpar o blogueiro. É você que continua assistindo, né? Ninguém está obrigando você a continuar assistindo. Então, você que se ofendeu, tá? Então, esse é um ponto também. E aí tá engraçado, a pessoa, perdi meu tempo e tal. E aí depois vai escreve bastante lá e perde mais tempo ainda. Então, não tem sentido isso, não é por aí. Sabe, você acha que está perdendo tempo, desliga logo. Eu particularmente faço assim, o vídeo está muito fácil, chato, eu vou lá e desligo. Eu corto logo, paro de assistir, não tem que continuar se está chato. E outros até dizem, vocês fizeram divulgação, marketing, bela maneira. Não pode fazer marketing, a tropa não pode divulgar o que é a tropa, não pode fazer isso. Também não entendi. Gente, esse vídeo aqui é só reflexão sobre isso, que foi de certo modo um fenômeno social, tá? Mas vocês fizeram um experimento conosco. Você que acha que foi feito um experimento, não compre mais nenhuma revista semanal, não ligue mais à televisão, cuidado também com os anúncios que aparecem na internet, cuidado com o Facebook, cuidado com tanta coisa que de fato está ali testando a divulgação, fazendo uma série de coisas para conseguir mais audiência, isso existe mesmo. Agora, aqui não ocorreu nada apelativo, absurdamente apelativo, ninguém botou lá suicídio ao vivo. Ninguém foi lá e começou a comer merda, igual eu já vi que tem vlogueiro aí que faz, e que tem 20 mil pessoas inscritas. Ninguém fez isso, não. Acho que tem algumas pessoas que têm prazer também nessa hora de tentar se afirmar com agressividade e pegar qualquer coisa para tentar atacar. Eu acho que isso não tem nada de espírito crítico, eu acho que isso é simplesmente o exercício de ser cri-cri, não crítico. Acho que é uma diferença entre ser cri-cri e ser crítico. Para ser crítico, você precisa ter uma visão global das coisas. Para ter uma visão global, você precisa ter empatia com o outro e compreender o que o outro está dizendo e aceitar, compreender o referencial do outro. Então, assim, o espírito crítico tem uma relação muito mais com escuta, com a capacidade de escuta, de compreensão do outro, do que a capacidade de ficar atacando as pessoas. Quem é crítico tem essa capacidade de tentar visualizar uma situação por meio de vários pontos de vista e colocando várias hipóteses. Vai ter essa capacidade de formulação de hipóteses. Então, é isso que eu estou tentando um pouco também fazer aqui. Aí o Pirula até comentou assim, que ele não entendeu. Alguns comentários tinham uma raiva excessiva. Hipóteses. Eu acho que uma das hipóteses é essa que eu já coloquei. Tá? A questão da raiva excessiva é relacionada ao quê? Algumas pessoas que esperam a determinada situação para descarregar a sua raiva. É engraçado, né? Porque assim, tem algumas teorias em psicologia da personalidade mesmo, na qual Freud vai fazer parte de algumas teorias, são teorias baseadas em impulsos. Então você tem lá alguns impulsos e esses impulsos pedem por descarga. E, geralmente lá em Freud vai dizer que são agressivos e sexuais. Então você tem aquela, como se fosse enchendo e precisa descarregar de alguma maneira. E se você descarrega isso de maneira mais socialmente aceitável, você está canalizando bem e está fazendo de uma forma mais saudável. Então o sujeito vai descarregar lá a sua raiva, jogando futebol, tal, de uma forma mais articulada, aceitável, que é um esporte. Ou ele pode simplesmente ir para o YouTube e começar a hostilizar o que achar que tem que aparecer pela frente. O que, na minha opinião, não é tão saudável. Para essa pessoa que está fazendo isso, talvez até seja saudável, porque ela está muitas vezes escondida por trás de uma tela, de um computador, no avatar, na casa dela. Mas tem outros estudos também que dizem que descarregar a raiva só aumenta a raiva. Né? Então, você ter comportamentos em que você expressa a raiva só aumentaria a raiva. Então, também não adiantaria nada. Agora, a minha questão nisso tudo é como parar esse ciclo de agressões, porque se você vai e agride, a tendência é que o outro venha e revide. Isso às vezes não tem fim. E isso ocorre demais em debates de YouTube, muito mais do que debates de Facebook. As pessoas estão protegidas pelo anonimato, pelo fake, e elas vão lá e descarregam a raiva delas, mas isso tem volta. Vai lá, hostiliza, o outro hostiliza de volta. Assim, é engraçado, eu nunca achei que valesse muito a pena debater, por exemplo, no YouTube. Para que eu vou debater com pessoas que eu nunca vi, que eu nem sei se existem, que não são de carne e osso? Eu prefiro ir, de alguma forma, me associando a pessoas que eu sei que são qualificadas nas mais diversas áreas, para debater com elas e debater num ambiente até um pouco mais privado, às vezes.
E aí é um debate que eu acho que tem mais relação com o Facebook, onde as pessoas se apresentam mais carne e osso, de modo geral. Engraçado que muitas pessoas se mostram chateadas e tal, cobram e tal, como se fossem patrões, né? É até engraçado vocês verem alguns vídeos do Cauê Moura, ele fala, você não é meu patrão e tal. Eu acho que assim, eu faço o que eu quero, sim, faz o que quer de certo modo. Eu acho que não é assim, uma liberdade absoluta não existe. Porque o sujeito for fazer absolutamente o que ele quer, ele corre o risco de perder todas as suas inscrições. Não existe essa liberdade absoluta, essa é também uma ilusão. Achar que, mas as pessoas estão inscritas, querem me controlar a gente, querem me controlar e eu sou livre. Não, eu acho que quem está inscrito controla um pouco o vlogueiro, sim, tá? Porque o vlogueiro depende de algum modo ali do comportamento também dos inscritos. Os inscritos estão gostando ou não. Os inscritos, de alguma forma, vão modelando o comportamento também do vlogueiro. Essa ideia de faço absolutamente o que eu quero é ilusória. Outro comportamento que pode ter ocorrido também, nesse volume grande de dislikes, é o comportamento de manada. Você olha lá, muita gente deu dislike, eu vou dar o dislike também. Então, isso ocorre, tá? É o comportamento da moda, por exemplo. Maria vai com as outras, que não é algo tão pouco incomum assim, não. Nós somos seres sociais, é uma tendência muito grande que a gente siga o rebanho. Quem fica longe do rebanho, tende a se ferrar, tá? Quem está juntinho da maioria ali, está no rebanho, está protegido. Quem está longe do rebanho está sofrendo, está desprotegido, está vulnerável. Então, o comportamento de rebanho é bem natural, né? Bom, meus amigos, é isso. Esse vídeo aqui é o quê? É uma tentativa de reflexão e eu acho que eu tentei trazer até um ou outro conceito, tá? Então, é uma tentativa de reflexão sobre isso que foi feito, tá? Outros blogueiros vão fazer isso, outros blogueiros da tropa. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe. Acho que vai ser difícil, né? Compartilhar o quê? Porque ele está muito ligado ao primeiro, não tem nenhum sentido de compartilhar. Mas é isso, obrigado. Até a próxima.